Salve, amigas e amigos. Aqui quem fala é o professor Pietro Nardella de Lova. Eu tenho acompanhado de longe as notícias vindas do Brasil, país que eu amo, com a população que eu amo, para o qual eu me dedico há muitos anos na condição de professor. Embora eu esteja aqui hoje em Nova York desenvolvendo um projeto, eu continuo muito ligado às questões do Brasil, assim como me mantenho ligado à Itália e a Israel, e a todos os problemas que envolvem esses três países. Eu tenho acompanhado o Brasil com muita apreensão. São muitos anos como professor nesta terra, e quem me acompanhou, quem foi meu aluno, ou é ainda um orientando, por exemplo, sabe que as minhas aulas sempre foram baseadas no princípio constitucional. Eu não posso fazer uma outra coisa que não seja ligado ou embasado, fundamentado na Constituição Federal. Essa é a minha maior manifestação de apreço pelo Brasil. A maior expressão de amor pelo Brasil, pelos brasilianos, pelas brasilianas, foi ter defendido nesses anos todos a Constituição Federal de 88. Seja como professor, como palestrante, como articulista dos jornais, enfim, nos meus programas de rádio. E eu tenho observado com muita tristeza até alguns aspectos relacionados à situação política do Brasil. A impressão que eu tenho é que o Brasil está, faz 2 anos, numa campanha eleitoral. A impressão que Jair Bolsonaro, por exemplo, é um candidato. Um outro aspecto importante para mim, e os meus alunos sempre me acompanharam nisso, é o respeito pelo eleitor. No Estado democrático de direito, cada eleitor escolhe quem quer. As pessoas registram as suas candidaturas e o cidadão, naquele momento, na condição de eleitor, escolhe quem melhor lhe representa, quem melhor representa os seus interesses e os seus direitos. Eu não vejo com bons olhos, eu confesso que me faz muito mal ouvir alguém cobrando ou questionando o eleitor deste ou daquele candidato. Não importa que seja Lula, Dilma, Fernando Henrique, agora Jair Bolsonaro. O eleitor ficou lá atrás. Ele era um cidadão que escolheu, ponto. Ocorre que mesmo esse eleitor que precisa ser respeitado naquela condição de eleitor, talvez ele não tenha ainda consciência de que ele não é mais eleitor. Ele não precisa defender um candidato. Ele não tem mais um candidato. Ele tem agora um governante, no caso, um presidente da República. Aquele direito que ele tinha de escolher, agora, enquanto cidadão, ele continua cidadão, isso não muda, ele tem o direito de exigir que este procurador, que este representante, faça cumprir os seus direitos. E nós podemos ter uma dificuldade para entender essa coisa dos direitos, né? Porque uma parte da população brasileira é cristã. E dentro do meio cristão, nós temos vários grupos, pentecostais, neopentecostais, batistas, presbiterianos, metodistas, enfim, muitos grupos religiosos. Também temos católicos, e no meio dos católicos vários grupos, várias ordens, franciscanos, dominicanos, enfim. Nós temos muçulmanos no Brasil, nós temos umbandistas, candomblecistas, temos kardecistas, budistas e ateus. Não é racional, não é absolutamente racional que cada uma das pessoas
invoque os seus textos sagrados para impô-los aos outros. Na condição de judeu, eu tenho apreço pela Torá, pelos profetas, pelos escritos, pelos Ketuvim, por exemplo, Salmos, Provérbios. Mas enquanto cidadão, enquanto professor, eu tenho também respeito pelos textos do Novo Testamento. Os evangelhos, as cartas, enfim, aqueles textos todos, os Atos dos Apóstolos. Eu também tenho apreço pelo Corão, pelo texto sagrado muçulmano, assim como pelo livro do Evangelho segundo Allan Kardec, ou o livro de Mormon. Enfim, todos os livros merecem respeito, sobretudo de um professor. Sobretudo de um professor que é libertário, como eu. Não tenho nada contra esses textos, eu acho que cada um deles tem alguma coisa de bom, ou muita coisa de bom. Se você abre, por exemplo, o texto da Torá, você vai encontrar Moisés atabalhoado, perturbado no deserto, com muitos afazeres, tendo que decidir, e vem o seu sogro, Jetro, e diz: Moisés, você tem que escolher colaboradores. Escolha entre os filhos de Israel, nessas tribos, homens de bem, homens de bom espírito, homens inteligentes, homens justos, homens aplicados, de um coração aberto, largo, com sabedoria. A mesma coisa, se você abrir o texto, por exemplo, dos profetas, por exemplo, o profeta Isaías, por favor, leia esse texto. Um texto estupendo, maravilhoso, um profeta que luta por direitos das viúvas, dos órfãos, pelos direitos sociais. Ou se você é cristão, você tem a obrigação de conhecer, antes de conhecer as cartas de Paulo, os textos apocalípticos, os Atos dos Apóstolos, você tem a obrigação, enquanto cristão, de conhecer quais são as falas atribuídas a Jesus de Nazaré. O que ele disse de acordo com aqueles textos? Você não precisa conhecer os apócrifos, os livros que não estão na sua Bíblia, mas pelo menos esses textos. E dentro das palavras de Jesus, eu acredito que você, se não conhece, deveria conhecer o Sermão da Montanha. Então você tem vários textos religiosos importantes que te trazem muitas luzes. Porém, o texto que equaciona as diferenças, os textos que te dão liberdade de ser cristão, ou muçulmano, ou judeu, ou ateu, ou umbandista, ou candomblecista, enfim, não é a Bíblia, não é a Torá, não é o Corão, chama-se Constituição Federal. É por conta da Constituição Federal que você tem liberdade de crença. Portanto, se você bate contra a Constituição Federal, você está dizendo para o mundo que você não aceita a sua liberdade de crença, pois é ela quem garante a liberdade de crença para você e para outros grupos religiosos diferentes do seu grupo. Quando você escolhe um governo, você não escolhe um governo para que ele cumpra a Bíblia, ou o Corão, ou a Torá. Não. Você escolhe um governo, um Estado democrático, para que ele cumpra a Constituição Federal. Não importa que ele seja católico, ou evangélico, ou judeu, ou islâmico. Ele tem que cumprir a Constituição Federal. O governo que você escolheu, você passou poderes para ele, no ato da eleição. Agora o teu dever, enquanto cidadão, é não ser omisso, não ser indiferente. Primeiro verificar se ele está cumprindo a Constituição Federal, se ele está cumprindo os direitos fundamentais, fazendo cumprir os direitos fundamentais. Se você não conhece, por gentileza, abra a Constituição Federal do Brasil, artigos 1º a 17. Aqueles artigos não podem ser relativizados, aqueles direitos não podem ser relativizados. Veja se o seu governo está cumprindo os direitos fundamentais e fazendo cumprir a Constituição Federal. Essa é a sua medida de justiça, essa é a sua medida de cidadania.
Um abraço.